Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje estamos finalizando a nossa rodada de conversas, de episódios focado no mês da consciência negra, né? Apesar de que estamos na primeira semana de dezembro, a gente teve ali um intervalinho, que a gente trouxe uma convidada especial, que estava concorrendo a um título de Miss Gay Plus Size. Então a gente abriu essa brecha na nossa agenda, da nossa grade de programação, mas hoje então a gente finaliza esses 5 episódios com uma pessoa que eu posso dizer que é a primeira dentro do episódio 51, né? Hoje estamos marcando o episódio 51, que eu trago uma adolescente para conversar. Então, Laine, te agradeço imensamente por ter aceito o convite. A Laine, ela é filha do Emerson, que esteve aqui no programa do episódio anterior e já esteve aqui na primeira temporada. O convite veio porque eu acabei conhecendo a mãe dela nos bastidores da gravação do Everton. Sim. E fiz o convite e a mãe achou prudente, achou bacana que eu trouxesse também a visão da filha. Isso. Prazer, meu nome é Laine, eu tenho 14 anos, estudo na Escola Santos Dumont. Eu sou muito bem formada, eu diria, para falar sobre esses assuntos. Então, eu acho que por isso a mãe me indicou. Sim. Porque eu sempre fui muito aberta para isso. Sempre fui ensinada a ser aberta a novos assuntos. Sim. Então, eu acho que eu domino, sim, um assunto como esse. Sim, e o bacana é que traz essa representatividade. Claro. A gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente tem aqui uma artista também, então, que já tem essa questão de dança, certo, música, que a gente vai entrar também nesse assunto. Mas eu queria começar, já falou, então, estudante, é uma escola privada, né? Então, já é... Como é que tu se sente? Porque, só para te entender, eu trouxe aqui no meu primeiro episódio o Marcelo Gomes e ele disse, eu estava vindo de Porto Alegre, os outdoors da cidade, muita propaganda de universidades e tem lá aquela questão meio que daqui a pouco a mídia querendo incluir de pessoas negras. Mas tu vai para dentro de uma universidade, quase tu não vê pessoas negras, né? Sim. Então, enquanto estudante privilegiada, por ter já os pais formados, uma bagagem, já são profissionais de destaque. Como é que é pra ti? Como é que tu se sente? Eu sinto que eu sou, sim, privilegiada, porque muita gente não tem espaço para ter o mínimo. Exato. Então, eu me sinto privilegiada, mas eu acho que tem que ter, sim, mais pessoas ocupando esses espaços que, infelizmente, ainda a gente não consegue ocupar por conta da hipocrisia, do preconceito, de pouca oportunidade, eu diria. A gente tem muita pouca oportunidade. Se tu for ver, eu uso de exemplo minha própria escola. Sempre foram muito abertos, muito cheio de oportunidades. Mas se tu for ver, não tem quase ninguém. Não tem quase nenhuma pessoa negra, não tem quase nenhuma pessoa... Entendeu? Eu não sei se eu consegui te fazer entender. Sim. Mas não tem muitas pessoas que podem abraçar isso e que eu possa olhar e pensar, poxa, tem uma pessoa igual eu. E tem muita pouca gente. Eu diria que é eu e mais 2 pessoas. Sim, é isso que eu quero trazer esse programa para estar construindo, porque trouxe dentro desse mês pessoas adultas, negras, que estão em ascensão, em destaque, frequentando lugares que talvez para algumas pessoas no nosso país, que infelizmente é preconceituoso, mas vão daqui a pouco indo num hotel, num restaurante mais requintado, que as pessoas têm um pouquinho mais de poder aquisitivo mais alto, que vão no restaurante, que vão no hotel e não encontram pessoas negras, pretas. E aí ela pergunta, às vezes até se sente culpado, né? Sim. Eu escutei isso essa semana de um programa onde a cantora, a Carol com K, ela disse, né, que as pessoas negras, elas sempre se sentem culpadas ou às vezes em dívidas, né? Sim.
Não sei se tu sente isso. Sim, eu até pensei em usar um exemplo que eu sinto bastante. Eu ando de transporte público para sair da minha escola. E quando eu entro no transporte e vejo outras pessoas na qual eu não me identifico e não me vejo fisicamente, eu me sinto suja. Entendeu? Eu me sinto culpada por ser assim. Por mais que muita gente vai falar que eu sou parda, que eu não tenho tanto, não sofro tanto, eu me sinto sim suja. E isso é uma coisa que deveria mudar. A gente pode mudar, mas muitos não querem. Então, é esse papo que eu quero chegar direto e reto. Que se a gente não mudar, imagina quantas outras pessoas vão sentir isso e já sentem há anos. Exato. E isso me deixa bastante assustada com o futuro. Porque imagina se a gente não mudar. E eu sei que a gente não vai mudar tão rápido. Não, a sociedade demora para se evoluir. Sim. Infelizmente. E olha quantos anos que já passou da escravidão. Olha quantos anos e ainda não mudou. Ainda existem muitos negros sendo mortos, sendo injuriados, sendo atacados por nascerem negros. Sim, em todas as esferas, né? Sim, então a com gente certeza. tem pessoas negras que são vítimas por seguranças, então a gente teve aí casos de negros que foram mortos dentro de estabelecimento comercial, do supermercado. A gente vê a abordagem das pessoas é diferente. Com certeza. E as pessoas que deveriam proteger a gente são as que nos acabam matando. E isso dá outro choque de realidade, porque tu não poder contar com as pessoas que deveriam te proteger, porque você tem medo de sair na rua e pedir para essas pessoas ajuda, pedir para que elas os protejam. Esse é o ponto, sabe? Que a gente deveria mudar e evoluir e tentar melhorar a sociedade, entendeu? Só que a gente luta isso todo dia, tentando pregar que racismo é crime, que isso é errado, mas não muda. Sim. As pessoas ainda dizem que o Brasil não é racista, que é mimimi. Sim. Eu escutei de um adolescente num debate que eu estava falando sobre etiqueta digital, a questão comportamental, que eu disse essa questão nossa de evolução enquanto sociedade, que isso leva muito tempo, então, para se constituir enquanto pessoa, para se constituir enquanto indivíduos. E daí eu comentei, né? Precisamos de mais mulheres em cargos políticos para que tenham lugar de fala. Então, pessoas negras, pessoas trans, pessoas indígenas, pessoas de todas as siglas LGBTQIA+, representando. E uma menina branca, no alto da sua, talvez petulância, não sei se eu posso dizer esse termo, né, enquanto educador, mas petulante, de me dizer, estou cansada de estar vindo todos os dias aqui, palestrantes, sempre falando que a gente deve aceitar pessoas negras e a gente, enquanto branco, quem é que vai nos defender? E eu disse, precisa de defesa? Exatamente. Quem é que está sendo escravizado? E daí o maior choque que ela me disse foi, não sei se tu já escutou isso, os negros foram escravizados porque eles quiseram. Porque podia ser a história, podia ser outra. Porque os negros poderiam ter sido escravizados, os brancos. Daí eu disse para ela, meu Deus, eu enquanto educador não teria tempo suficiente, porque eu já tenho seus 14 anos. E eu respirei, eu disse, precisaria de uma vida toda, eu acho, de esclarecimento. E eu não sou professor de história, tem uma questão estrutural de casa que deve vir, mas o que eu posso te dizer é que pena uma menina de 14 anos ser tão preconceituosa e ser tão, talvez, ignorante do ato de não querer se informar. Sim. E é a mesma história de que quando um branco tiver medo de sair de casa e não voltar, aí a gente conversa. Exato. Porque, por exemplo, meu pai, eu tenho medo, às vezes. Meu pai sai, passa por uma brigada, eu tenho medo. Eu não sei se meu pai vai voltar. E é uma realidade que a gente vive, que a gente poderia ter mudado há muitos anos, há muito tempo. Mas, como tu disse, usou o exemplo agora, tem gente da minha idade que ainda não pensa como eu. Tem gente da minha idade que é, como eu diria, atrasado. Atrasado mentalmente, não tem
Simpatia. Simpatia pelo próximo. Pensa só em si, nasceu privilegiado, branco, cheio de coisas. E nunca parou para pesquisar o mínimo da escravidão, por exemplo. Sim. E me falar que a gente escolheu ser escravizado é a maior hipocrisia que eu já poderia ter ouvido. Então, eu acho que o mundo, a sociedade ainda não mudou por pessoas desse calão. Sim. E são pessoas, são adolescentes da idade que elas estão se construindo enquanto pessoas, seres humanos que estarão trabalhando, que estarão vivenciando e que estão trazendo uma carga de gerações de pais, de parentes preconceituosos, né? Infelizmente, né? E ouvir uma criança de 14 anos falar isso me preocupa como é que vai ser o filho dela. Como é que vai ser as próximas gerações. Porque se na geração dela, com a minha idade, veio dos pais. E se veio dos pais, veio dos avós. E assim por diante. Sim. E então, imagina daqui pra frente, se ela não mudar o pensamento dela, se alguém não der um choque de realidade nela, ela vai continuar. E ela continuando, vai levando, vai levando até alguém parar e quebrar essa barreira, esse preconceito. Sim, e o preconceito nasce, e essa semana mesmo, eu tive a infelicidade de, enquanto educador, de estar de frente de uma aluna no alto dos seus 7, 8 anos, que ela fez um comentário extremamente, como é que eu posso dizer, preconceituoso com questões religiosas. Que ela olhou para uma outra pessoa, dela disse que tinha ido num outro espaço religioso, que ela se sentiu totalmente fora do contexto e que ela conseguiu enxergar, sabe, questões diabólicas de homens, de espíritos, de vultos. E eu pensei, meu Deus, é uma criança de 8 anos com uma mentalidade dessa. Sim, é que qualquer coisa trazida da cultura africana, qualquer coisa de matriz africana, sempre vai ser vista como do diabo. Sim, e não era nem, Sim. Imagina se fosse. Sim. Pois porque é. no caso ela estava entrando dentro de uma, já para o público que está assistindo, ela de uma corrente evangélica, Certo. que disse que tinha entrado dentro de uma igreja católica, ela viu tudo isso. E realmente, a minha visão não me veio isso, né? Então imagina se ela tivesse, então, visto Sim. um terreiro. Sim. Imagina se ela tivesse entrado num terreiro, Sim. aprofundado no candomblé. Seria, com certeza, muito mais pedrada de frases preconceituosas. E a gente aprende escutando e aprendendo, porque quando falou assim, né, desse lugar de fala, eu vi que era tão importante trazer pessoas negras, pretas, para estar falando, porque é uma realidade que às vezes eu mesmo tá em sala de aula debatendo com os alunos e tudo mais, que um dos convidados, o Marcelo, disse assim, porque eu estava correndo ofegante na rua, mas eu parei para pensar, às vezes eu tenho medo de correr, porque um negro correndo na rua pode ser visto como assalto. E vai ser diferente do branco. Porque as pessoas, às vezes, se assustam quando estão chegando perto, viram. E é uma realidade que eu não vivencio isso, sabe? Então, tu só vai conseguir entender se tu vê uma pessoa falando e a empatia de se colocar no lugar do outro, né? Já aconteceu um exemplo desse. Eu e meu pai estávamos numa farmácia. Ele entrou para pegar o remédio no balcão e eu fiquei olhando os perfumes. Enquanto eu olhava os perfumes, a moça deu a volta do balcão, foi até onde eu estava e ficou parada, esperando até ela ter certeza que eu não iria pegar nada. E eu voltei pro lado do meu pai e aí sim que ela voltou para onde ela estava e parou de me cuidar. E outro ponto é o negro não pode fazer absolutamente nada que já é visto como crime, porque estava me roubando, estava me olhando torto, estava com malícia. O negro não pode fazer, não precisa fazer absolutamente nada para ser alvo de ataque. Sim. Não precisa fazer absolutamente nada. Olha quantos negros foram já acusados e injustiçados, já pegaram quantos anos de cadeia para depois de 11 anos descobrirem que não fez nada. E se descobrirem, né? Tem outra. E se descobrirem. Sim. E esse é um exemplo que eu usei em sala de aula, já que eu estou com uma adolescente aqui, porque eu me
defrontei com uma situação de uma outra menina branca que disse que não existia preconceito, né? No alto da sua loirice, loira de cabelos loiros, e eu disse, talvez para ti, para tu ter empatia, vou usar um termo pedagógico, talvez, mas vamos supor, já que tu disse que não existe preconceito, mas entra uma menina loira, uma menina negra num shopping, aonde vai estar o olhar do segurança quem vai ser perseguido? Talvez tu, por ser loira, tu não vai. Mas tenta, talvez, botar então 2 meninas brancas entrar num shopping. Uma menina branca bem vestida, da tua idade, com roupas de grife. E tenta entrar uma menina branca, igual a ti, faça esse teste. Com uma roupa sujinha ou rasgada, que tu vai ver como é que vai ser o teu atendimento. E daí talvez tu vai conseguir sentir um pouquinho na pele o que uma pessoa negra vai sentir. Sim, eu fui semana retrasada no shopping. Talvez é um termo errado, porque comparar talvez a cor da pele com a vestimenta, mas é para ela tentar entender e buscar um pouco de empatia numa pessoa. Claro, tu fez exatamente o que deveria ser feito sempre. Mas semana retrasada eu fui no shopping e minhas amigas são brancas. Eu não tenho nenhuma amiga negra ou da minha cor. E a gente foi e eu falei pra ela que eu não iria entrar dentro da loja com uma sacola. Eu não iria entrar. Eu não iria e elas aceitaram de boa e depois que elas saíram e me encontraram ali fora, me perguntaram o porquê. E eu falei, cara, vão me seguir. Se eu entrar com uma sacola, vão me seguir. Vão seguir a gente. Talvez não seja tanto porque eu tô andando com um grupo de pessoas brancas que estão bem vestidas, que estão de cabelo liso. A gente talvez não seria tanto alvo por eu estar disfarçada, mas eu não quero passar por isso porque isso é desgastante. É uma dor assim que tu se sente culpado por ter nascido dessa cor. E que não deveria. E que não deveria. Eu não deveria sentir isso. Eu não deveria ter insegurança com o meu cabelo. Eu não deveria falar que eu sou branca, sendo que nitidamente eu não sou branca. Sim. E ter esses recortes aqui dentro, é bem chato, é bem desgastante. Sim. E eu vejo isso, né? As minhas alunas, as crianças negras, com os cabelinhos, às vezes, né, mais onduladinho, e eu gosto de dar o poder para elas. Eu digo, meu Deus, teu cabelo é muito bonito, porque tu não solta, não sei o quê. E eu vejo que até às vezes os menininhos ficam olhando. Daí eu disse, mas a beleza tá no diferente. Olha teu cabelo, não sei o quê. Daí eu busco referências. Tu já não olhou uma atriz, alguma coisa? Te valoriza, solta teu cabelo para já dizer, é bonito. Tá certo. E eu vejo que os olhinhos delas às vezes brilham, porque infelizmente, né, e eu comento isso, que há também, não sei se tu já sentiu na pele, os professores também são preconceituosos. As pessoas adultas são preconceituosas. Com certeza. Eu escuto cada coisa de professores que eu fico pensando, nossa. Sim. Não sei se tu já passou por isso. Claro. Porque eu falo para os alunos, sabe? É uma coisa que eu digo para os alunos. Porque quando a gente está falando de questão de abuso sexual, eu digo, a cada 10 abusos de menores de idade, 9 são pessoas que as crianças conhecem. Apenas 1. E os pais de vocês dizem, não converse com estranho na rua. Mas a cada 10, 9 são pessoas que ela conhece. Então, assim, ó, não pensem que a pessoa, pela profissão que ela tenha, ela pode sim ser um abusador. A gente tem casos de padre, pastor, policial, médico, todas as profissões. Então, é a índole da pessoa e não a profissão. Exatamente. E a gente tem que falar isso, porque as pessoas não falam, mas que tem medo de falar. Sim, é porque tem medo daquele julgamento, assim, daquele questionamento, e elas terem que argumentar e não ter argumentos. Então, é esse colocado que tu disse mesmo que tem que se fazer. Tem que falar, não é médico, é advogado, é padre, é familiar. Sim, é todo tipo de pessoa, não importa a profissão. Sim. Porque é importante que se diga isso, porque principalmente são crianças que ainda estão, e a gente às vezes pode parecer que uma pessoa de terno não vai cometer crime nenhum. E quando na verdade a gente sabe que sim.
A mesma coisa de jaleco. A gente tem exemplos aí que Claro, nossa. de médicos, né? Então, e já trazendo essa questão, a gente sabe que tem, às vezes, médicos negros que Claro. pacientes não aceitam ser atendidos. Não sei se tu já escutou isso. Sim, óbvio, sempre, toda a vida. A gente já tem pouco espaço nessas profissões mais altas, eu diria. Tu vê pouco advogado negro, tu vê pouca advogada negra, tu vê pouco médico, tu vê pouco juiz, essas profissões mais acima. Mas se tu vê, obviamente, tu pergunta para cada um desses negros que conseguiram alcançar, conseguiram lutar pelo direito deles até o final, e pergunta: algum dia alguma pessoa se negou a ser atendida por ti ser negro? Eles vão concordar, eu tenho certeza absoluta disso, porque se até pessoas por exemplo, um padeiro já se negaram, por que não negariam uma pessoa com uma profissão mais visível, eu diria? Então, sim, obviamente, já vi isso e eu sei que vai acontecer por muito tempo ainda. Infelizmente. Sim, e é isso, vai acontecer. Sim. E como é que tu enxerga essa sociedade daqui a 10, 15 anos? Tu acha que teremos menos pessoas preconceituosas? Olha, eu não boto muita fé na sociedade. Eu não coloco. Porque eu dou uns 20, 25 anos até começar a mudar. Porque daqui 10 e 15 anos não. Porque se da minha idade ainda acontece, eu tô no 8º ano, eu tenho 14 anos e ainda acontece, não vai mudar. Em 10, 15 anos é muito pouco tempo. Muito pouco tempo para mudar a mentalidade de todas as pessoas que já nasceram, que já são da minha idade ou mais velhos, para as pessoas que ainda vão nascer e nascer com essa mentalidade de preconceito, racismo e Sim. isso. Tu sofre bullying na escola? Sofri. Atualmente? Atualmente não. Na verdade, Porque eu acho que se eu sofresse, eu acho que, não sei, acabei te conhecendo hoje, tu não ia deixar por menos, né? Eu sofri até, eu nem contei pros pais, eu sofri até faz uns 3 meses que eu falei pra minha professora, porque eu tinha pintado meu cabelo de vermelho. E começaram a me chamar de curupira. Daí tem aquele, eu sempre vou pra escola com meu cabelo desse tamanho. Aí começou curupira e não sei o quê. E eu não quis falar pro pai e pra mãe. E eu procurei minha professora. Eu procurei e falei: olha, eu sofri bullying por conta do meu cabelo, desde o pré. Pra agora chegar no 8º, na reta final do meu fundamental. E tá sofrendo isso de novo. E eu fiquei quieta até esse ano. Eu fiquei quieta até o início desse ano. Depois eu não quero mais. Eu não quero mais ser vítima de algo que eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu gosto do meu cabelo sim, eu vou usar ele do jeito que eu quiser. Entendeu? Eu cheguei na professora e falei: olha, se ninguém resolver isso aqui agora, eu vou falar para meus pais. E se eu falar para meus pais, isso vai pra justiça. Se for pra justiça, já sabe. Minha mãe vai dar um jeito de fazer com que isso tenha visibilidade e seja resolvido. E depois disso não aconteceu mais. Não sei se... É porque a professora que eu conversei é de inclusão e ela é negra. Sim. E ela falou que me entende e que ela ia levar isso sim pra direção e depois disso não aconteceu mais. Não sei se é porque ela se viu em mim, lembrou do tempo dela talvez, mas... Daí pararam. Pararam. Mas, nossa, eu sofri desde pequenininha. Sempre falaram que meu cabelo parecia um bombril, uma juba de leão, que era um esfregão, que era só me botar de cabeça pra baixo que limpava a casa, se absorvia água, se... Falavam que meu cabelo tinha vibe de sujeira, que parecia que eu tava suja. Sim. E por isso que eu disse sobre o exemplo do ônibus. Perto de pessoas brancas e de cabelo liso, eu me sinto muito suja. Muito suja. Eu olho pra mim, olho pra elas e penso: poxa, por que eu? Por que eu, entendeu?
E é uma mentalidade assim que eu não deveria ter. Eu não deveria nem ter uma mentalidade tão avançada quanto eu tenho. Eu tenho por conta desses preconceitos que eu venho sofrendo há 14 anos. Sim. Então, é um negócio bem chocante, sabe? Sim. Sim, é um tema pesado. E, infelizmente, Laine, o programa é curtinho. Eu tava preocupado, porque eu pensei, meu Deus, vou falar com uma adolescente e eu tenho poucas perguntas para falar. Será que eu vou chegar nos 10 minutos de programa, não vou ter mais assunto? Será que ela vai ser tímida, retraída? Como é que vai ser? E eu teria aí para gravar vários programas contigo, porque eu não consegui. Eu queria focar em outros assuntos contigo, mas eu acho que fica aí aberto o convite para que tu retorne aqui, Claro. que a gente debata mais sobre isso. Claro. E eu não quero, como eu falei, é o 5º programa que eu foquei na questão da consciência negra. Eu nem te perguntei da importância, mas o tempo está curto. E eu queria que encerrasse, então, um recado final. Se tu quiser falar alguma coisa da importância da consciência negra, o que tu entende como isso. Tem que dar palco, pauta, bastante palco para isso. Porque se não levar para as escolas, o pensamento não vai mudar. Porque se dentro de casa a pessoa cultua o preconceito, a pessoa fala que é o certo, odiar ou ter medo de negros, não vai mudar. Então a escola é o único lugar que eu acho que deveria ser obrigatório falar sim sobre 11 de novembro, falar sim sobre o preconceito, falar sim que tem que ter mais oportunidades para nós e falar sim dos preconceitos que sofremos. Então, eu falo isso pra gente conseguir uma sociedade melhor. Deem palco para esse assunto. Sim. Deem mais importância para esse assunto. E é isso, esse recado que eu tenho para deixar. Deem palco para esse assunto, por favor, gente. Sim. E é isso que eu escutei no meu primeiro episódio com o Marcelo Gomes, que ele disse, né? Que eu tinha escutado naquele dia de uma aluna, né? O porquê dessa questão de não trazer para trazer para debate a questão da valorização do branco, né? E da conscientização que estávamos entrando no mês, né? E daí o que o Marcelo me disse? A consciência é negra, mas é para conscientizar o branco. Porque o branco que precisa ser conscientizado. Porque o negro já está totalmente consciente. E eu já repliquei isso na sala, eu acho que pelo menos uns 200 alunos, e eu já passei essa informação para vários professores, para que eles também falem sobre isso. Eu escutei uma pessoa negra que falou isso, e faz todo sentido. Então, estão falando sobre a consciência negra, quando o aluno tocar nessa questão, por que não tem a consciência branca, que a gente sempre escuta? Mas está aí, para que você tenha consciência. Né? Sim, então, te agradeço imensamente, agradeço os teus pais por terem me dado a oportunidade de ter conversado contigo, ter aprendido, e eu me sinto, talvez eu vou me abrir aqui meio que, talvez, envergonhado por ter ficado com receio de conversar com uma adolescente, se eu estou dia a dia conversando com adolescentes e debatendo, mas é aquela questão da gente sair do nosso lugar de segurança, de talvez estar conversando sempre com adultos, que é um programa sem tabu, e te dizer que bom que a tua mãe, pelo lado socióloga que ela conseguiu pegar esse gancho de que desse lugar de fala para uma menina de 14 anos que pudesse expressar tão bem, e que a gente tem muito que aprender com essa geração que está vindo aí, e que tem aí o seu espaço. E o que eu quero te dizer é que tu jamais sinta-se envergonhada pela tua cor, jamais se sinta suja. Eu sei que isso a gente vai sim tendo esses reflexos, né? Porque eu, enquanto homem gay, também a gente escuta desde criança algumas questões, né? Eu lembro quando eu tinha 8 anos, eu escutei de uma menina que disse, ai, tu é gay. E eu cheguei em casa, eu fui me olhar no espelho e disse, mas como é que ela descobriu que eu sou gay? Tá escrito na minha cara, na minha testa. Meu Deus. E é isso, sabe? A gente sofre preconceito e a gente não sabe nem por quê. E eu digo para os meus alunos, é na sala de aula onde se tem mais o bullying, onde vocês deveriam estar pregando amor, estar aprendendo. Por vezes vocês estão se tornando sujeitos extremamente preconceituosos. Mudem, pelo amor de Deus. Exatamente, essa mensagem, mudem, deem palco para esses assuntos de preconceito e mudem! Sim.
Então tá, esse foi mais um programa. Te agradeço de novo. Obrigada, eu que agradeço. Foi mais um programa do Diversidade Sem Tabu, com o foco da questão da consciência negra. E até o próximo episódio. Tchau!